Fermento biológico, fermento natural, bicarbonato de sódio. O que usar para pão, o que usar para bolo. Quando você vai no supermercado, você encontra diversos tipos e tudo fica muito confuso, não é mesmo? Então, vamos jogar uma luz nesse assunto? Fica aí com os olhinhos na tela que tudo vai ficar claro para você. Olá, eu sou Clarissa, uma baiana que mora na Holanda e é apaixonada por panificação artesanal, em especial fermentação natural. E eu estou tão feliz que você chegou ao Baila Bakes. Aqui eu quero trazer para você tudo o que você precisa para você fermentar a sua vida. Por isso, assina o canal e ative as notificações. É fácil, clica nesse sininho. Assim você não vai perder mais nenhum vídeo. Mas como dizem, vamos começar pelo começo? Então vamos começar pelo fermento. O que é fermento? Fermento é um fungo ou uma composição de fungos que faz com que a fermentação aconteça. É também chamado de levedura, ou seja, ele é o agente que faz com que a massa ganhe volume. E esse volume ele é causado por um gás chamado dióxido de carbono, que no caso do pão fica aprisionado na rede de glúten. Existem diversas leveduras na natureza, e essa de nome complicado, Saccharomyces cerevisiae, é utilizada para pão, para álcool, vinho e muitos outros produtos. Esse vídeo aqui em cima, ele fala mais sobre o assunto de fermentação. Mas vamos começar pelos fermentos usados para pão? E a gente começa pelo fermento biológico, que na verdade ele é uma forma concentrada e industrializada de leveduras. Você encontra o fermento biológico em diversas formas, o seco instantâneo e o fresco. Agora a gente vai detalhar o fresco, que foi o primeiro a ser criado. Ele é encontrado em bloquinhos, barras, e ele tem uma consistência diferente, sabe? Parece uma pasta seca que esfarela. Ou seja, ele é um bloco concentrado de leveduras. E você pode esfarelar diretamente na farinha já misturada com a água. Não é preciso fazer aquele pré-fermento. Muita gente pensa que sim, mas não é preciso. Ele é usado em pães numa proporção de 3% em relação à farinha, ou seja, para 1 kg de farinha, 30 gramas de fermento. Como eu posso guardar? Geladeira. E ele dura de 2 semanas até 45 dias, depende da embalagem e do fabricante. Ou seja, agora a gente vai passar para o fermento biológico seco, que é também uma forma concentrada de leveduras, mas dessa vez em grãozinhos. Você encontra em lata ou em saquinhos. Na verdade, é o fermento fresco que passou por um processo de secagem. Ele pode durar até 6 meses. Na composição dele existe também um emulsificante. E ele tem que ser hidratado ou ativado antes de começar. Como é que a gente faz isso? Mistura na água morna, leite ou açúcar, espera alguns minutos, 15 minutos, e depois você pode usar. Como é que a gente guarda ele? Num local fresco e longe da luz. A gente falou do fermento biológico seco, agora a gente vai falar do seco instantâneo, que geralmente é encontrado em saquinhos. Você vai notar que ele tem os grãozinhos menores do que o seco. E é usado numa concentração de 0,5% a 1% em relação ao total de farinha. Ele tem uma ação mais rápida, ou seja, a massa cresce mais rápido, mas existe um preço para isso. No meu ver, ele perde um pouco de sabor e força. Mas será que a gente pode fazer uma fermentação longa com o fermento seco? Sim, é só usar quantidades ínfimas, por exemplo, 0,1% ou 0,2%. E é claro que isso vai dar mais sabor à massa e mais força, mas vai demorar mais para crescer a massa. E agora a gente vai falar do fermento natural ou fermento selvagem, que é o meu preferido. E é aquele que você não compra em nenhum supermercado, mas você pode fazer em casa, com apenas farinha, água, um lugar quentinho e muito amor e paciência. O processo de criar o seu fermento dura em média de 7 a 10 dias. Algumas pessoas adicionam suco de abacaxi ou maçã para ajudar nesse processo, mas eu prefiro fazer apenas com farinha e água. O fermento natural, ele pode ser usado em pães rústicos, panetones, pizzas, brownies e muitas outras delícias. Ele voltou à moda agora, mas existe desde a antiguidade. E isso, para mim, só torna tudo mais fascinante.
Depois de criado, você só precisa alimentar com regularidade e manter a sua cultura de micro-organismos viva. Mas ainda vamos falar muito sobre fermento natural nesse canal, fique ligado. Ok, a gente falou dos fermentos, mas como é que a gente faz a conversão de um para outro? Ou seja, como eu posso substituir um fermento pelo outro? A regra geral é de 3 partes de fermento fresco para 1 parte de fermento seco, ou seja, 3 para 1. Um exemplo, se você usar 5 gramas de fermento seco, você vai precisar de 15 gramas de fermento seco fresco para substituir. Se você usou 10 gramas de fermento seco, você vai precisar de 30 gramas de fermento fresco para substituir. Já a conversão para o fermento natural é um pouquinho diferente. 100 gramas de fermento natural são aproximadamente 5 a 7 gramas de fermento instantâneo seco. Ao converter, você também deve diminuir a quantidade de água ou líquido e a farinha da sua receita. Isso para garantir a mesma consistência da receita original. O tempo de fermentação também vai ser diferente. Vai ser pelo menos o dobro em comparação com a receita original. Mas é preciso ter muito cuidado e testar bem, porque com fermento natural tem muitos fatores influenciam, temperatura, o ambiente, então tem que testar e ver se funciona. A gente falou de fermentos usados em pão, mas como ficam os fermentos para o bolo? Usamos para o bolo fermento químico e também para alguns pães rápidos, mas ele tem uma estrutura mais parecida do que bolo do que pão, na verdade. Muita gente chama o fermento químico de fermento em pó, mas para ficar claro, ele não é feito com a levedura natural. Na verdade, é uma mistura de bicarbonato de sódio e ácidos orgânicos. E aí, quando você adiciona na massa, ele entra em contato com os líquidos ou a umidade da massa a uma temperatura de 50 a 60 graus e acontece reação química. Assim, você consegue ter aquela massa fofinha, leve, aerada e com volume. E como é que você faz para guardar? Bom, você mantém longe da umidade e, claro, protegido da luz. Ok, a gente falou do fermento químico e o bicarbonato de sódio. Muita gente tem dúvida, né, sobre o uso desses dois. O bicarbonato de sódio é um componente do fermento químico e também é usado para dar leveza e volume a bolos, biscoitos e pães rápidos. Acontece que ele só dá esse efeito se a massa tiver ingrediente ácido, como iogurte, limão, vinagre, por exemplo. Outra coisa, a temperatura é uma coisa super importante quando a gente fala de fermento. Fermento, como o fungo, gosta de lugares quentinhos e úmidos, então a temperatura é crucial para o bom desenvolvimento. O calor aumenta a fermentação, mas não exagere. Nem na temperatura do ambiente, nem na temperatura da água que você usar. Eu prefiro ficar entre os 24 a 30 graus centígrados. E por último, a gente tem que falar do sal, né? A gente ouve tanto que o sal mata o fermento. Será? Nananina, não. O sal não é assassino de fermento, mas ele coloca um freio na fermentação. Ele atrasa o processo e pode interferir o resultado. Por isso, é recomendável adicionar o sal em momentos diferentes e não colocar diretamente no fermento. Mas não é o fim do mundo ou o fim do seu pão. Agora, a gente chegou ao fim do nosso vídeo. E eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Já está com vontade de colocar a mão na massa? Deixe o seu comentário então. E na próxima quarta tem mais conteúdo para você. Mas antes de passar para o próximo vídeo, assine o canal se você não fez ainda e ative as notificações tocando no sininho. Assim você não vai perder nenhum vídeo. Uma última dica. Dá uma olhada na descrição do vídeo e dá uma clicada no link inscrição.bailabakes.com. Aí você pode baixar grátis o seu diário do pão e uma planilha de anotações. E assim você já começa a fazer um pão cada vez melhor. É uma planilha que vai te ajudar a fazer suas anotações durante o seu processo de fazer o seu pão. Obrigada mais uma vez e até a próxima!